Urgente. As Forças Armadas da Ucrânia destruíram Oreshnik. Ataque infernal ao campo de treino. Kapustin Yar em chamas. Já não existe mais a Wunderwaffe de Putin. Será que Putin perdeu o seu principal trunfo? Grozny está de luto? O filho de Kadyrov morreu. O que aconteceu realmente com ele? O próprio Ramzan tenta disfarçar o que é chocante. O FSB iniciou uma purga, mas enquanto isso, as tensões aumentaram em Vinland. Centenas de milhares de pessoas enfurecidas atacaram Trump. A Europa está enviando trapos. Choque-se anunciou um míssil. As Forças Armadas da Ucrânia estão lançando uma mega ofensiva. E tudo isso aconteceu agora mesmo. Olá, meu nome é Renata Zlanova e vamos começar. Urgente, menos um Oreshnik. Os meios de comunicação russos estão a rebentar com a quantidade de notícias. Pagana, estão a gritar a plenos pulmões que drones ucranianos atacaram o campo de testes Kapustin Yar, em Astrakhan, de onde são lançadas as super-armas russas. Kapustin Yar, região de Astrakhan. Sistemas de defesa aérea atuam com contrarmos. O lote ucraniano está, por enquanto, mantendo silêncio sobre o ataque. No entanto, notamos que nossos drones já foram mobilizados para a região. Rotka. Os ataques de extrema precisão que causaram grande impacto na Rússia ocorreram em julho de 2024. Obviamente, mais veão. Sensação. O filho do líder da Chechênia, Ramzan Kadyrov, acabou por falecer. O lutador checheno do UFC, Khamzat Chimaev, publicou nas redes sociais uma foto preto e branco com Adam Kadyrov. A publicação sensacionalista surgiu imediatamente após a notícia do terrível acidente rodoviário em que ele esteve envolvido. A tensão está a aumentar. Então, o acidente ocorreu na autoestrada Staropromyshlenyo, em Grozny, perto do restaurante e salão de festas Sofia, localizados na chamada Zona Putin da cidade. Sabe-se que o carro seguia à frente do cortejo a uma velocidade muito elevada. Ao volante estava o próprio filho de 18 anos do líder da Chechênia. O carro saiu da trajetória e embateu na barreira de propulsão. Imagens não recomendadas para pessoas sensíveis. Deslocar-se em cortejo é uma exibição e, ao mesmo tempo, um medo constante. Os Kadyrov e outros representantes do regime sabem que a população os odeia. Por isso, não podem deslocar-se como pessoas lamais. Testemunhas do acidente relataram que o estado de Adam Kadyrov após o acidente era tão grave que era difícil reconhecê-lo. Fontes da oposição chechena afirmam que o filho de Kadyrov foi urgentemente levado para Moscou em estado crítico e internado num hospital. A notícia causou imediatamente grande repercussão e uma onda de perguntas preocupadas. No entanto, o jornal Novaya Gazeta Europa insiste noutra versão. Não havia qualquer necessidade. Não houve evacuação de emergência. Mas no dia seguinte, no canal Telegram de Ramzan Kadyrov, apareceu uma videoconferência com a participação de Adam Kadyrov, o que provavelmente foi uma tentativa de desmentir que ele esteve envolvido no acidente. Pela sua valiosa contribuição e colaboração na organização da proteção e garantia da segurança da Central Nuclear da Zaporíjia, é agraciado com a Medalha de Ouro pelos seus méritos. No aumento da segurança das centrais nucleares, o assistente do chefe da República da Chechênia, secretário do Conselho de Segurança, Adam Ramzanovich Kadyrov. No entanto, a verdade acabou por vir ao de cima. A cerimónia de entrega do prémio foi gravada na Vesca. O vídeo era, afinal, uma gravação antiga. Isto não se pode explicar, foi descoberto através dos seus metadados. Nas propriedades do fecheiro tem indicado que o vídeo foi... Este documento em questão foi devidamente elaborado e formalmente estabelecido ainda no dia 15 de janeiro, o que demonstra claramente que sua existência é anterior ao fatídico e inesperado acidente mencionado anteriormente, comprovando assim a cronologia exata dos fatos ocorridos naquela data específica, de forma incontestável e detalhada, para todos os fins necessários de verificação e análise técnica profunda sobre o caso em tela. Agora já não há comparar isto. Milhares de pessoas invadem as ruas da Groenlândia e da Dinamarca, explodindo em protestos contra os planos insanos de Trump de comprar a ilha e impor o controle americano. A fúria do povo não os merece. O mundo observa este conflito chocante. Em Copenhague, os manifestantes gritavam "A Groenlândia não está à venda" e seguravam cartazes com slogans. "Não, I know." E, mãos ao alto, fora da Groenlândia, junto à bandeira vermelha e branca do território, dirigindo-se à embaixada do ZUA.
A situação está a ficar fora de controle, não só nas ruas. Trump afirmou de forma contundente que a Groenlândia é a chave para a segurança dos IA, devido à sua localização estratégica e às ricas jazidas de recursos minerais. E insinuou que, se necessário, os EUAs estão prontos para agir com força. A Europa não deixou isto sem resposta. Já esta semana, a pedido da Dinamarca, um contingente militar não chegou à ilha. No entanto, o chefe da Casa Branca mantém-se firme e continua a pressionar, convencido de que vai comprar a Groenlândia e vai punir com tariças os países da UE que se colocarem no seu caminho. A situação está a agravar-se ao máximo. A UE convoca uma cimeira de emergência. As ameaças de Trump em relação à Groenlândia estão a empurrar a Europa para um divórcio com a América. Como a NATO está a ser posta em causa, alguns responsáveis consideram a coligação dos interessados como base para uma nova aliança sem os AUA. A Ucrânia passa ao ataque. Inimigo, prepara-te. Zelensky anunciou isso em voz alta. Vamos realizar operações ofensivas, lutar para manter a iniciativa operacional, porque isso obriga o inimigo a mobilizar e retirar recursos humanos significativos. Armas, munições para conter nossas ações ativas. De acordo com o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, as forças de defesa continuarão a realizar as chamadas ações assimétricas, que, segundo a liderança militar, já se provaram eficazes durante a guerra. As unidades de elite do exército ucraniano desempenharão um papel fundamental neste processo. Continuaremos as operações das Forças de Operações Especiais. Elas também atingiram um nível bastante elevado de desenvolvimento e qualidade. Carnificina dentro da Federação Russa. O Kremlin está a incitar os povos uns contra os outros. Solovyov declarou caça aos arménios e azerbaixãs. A guerra civil está à porta. As tensões dentro da Rússia atingiram o ponto de ebulição. O nível de ódio feroz entre russos e imigrantes está simplesmente fora de controle. A desintegração do Império está russa. Detalhes chocantes. Vejam. Na Rússia, há mais uma série de escândalos com os chamados representantes de nações não titulares. O comandante dos homens de Kadyrov, Alaudinov, explica porque é que os russos não podem casar com raparigas chechenas. 500 mil pessoas fazem essa pergunta todos os dias. A mesma pergunta. Por que uma mulher chechena não pode se casar com um russo? Espere. Em primeiro lugar, quem sabe que você é russo ou quem você é? Será que isso substitui ficar gritando constantemente para os russos o quão ruins são os chechenos? Precisamos aconselhá-los para que retornem às suas tradições. E aqui está a notícia. Afinal, são os russos que têm culpa por não respeitarem os chechenos. E, por exemplo, o próprio Alaudinov, em tempos, quis casar-se com uma russa, mas não o deixaram. Eu? Tinha uma namorada, com quem tínhamos uma relação tão séria que decidimos casar-nos. Ela chamava-se Ida. Talvez ela até veja isto. Quando ela chegou a casa e disse à mãe que queria casar-se com um checheno, proibiram-na de casar comigo. A irmã dela, a mãe dela, deram-lhe um ultimato. Se casares com o checheno, vamos renegar-te completamente. Posso jurar que hoje consigo citar milhares de pessoas que jamais entregariam suas filhas em casamento. Case-se com um muçulmano, um checheno? É isso mesmo. Mas não serão apenas os povos dentro da Rússia que sofrerão com o racismo generalizado. Por exemplo, o propagandista Solovyov afirmou que seria necessário punir os arménios ingratos e iniciar a chamada SVO na Arménia. A perda da Arménia. Isto sim é um problema gigantesco. Um problema na nossa Ásia. Ásia Central, como eu costumo chamar. Isto pode ser um problema enorme para nós. Temos de definir muito claramente os nossos objetivos e tarefas. Temos de explicar que os jogos acabaram. Se lixou o direito internacional, a ordem internacional. Se para a nossa segurança nacional foi necessário iniciar a operação militar especial no território da Ucrânia, porque, com base nas mesmas considerações, não podemos iniciar uma operação militar especial também noutros pontos da nossa zona de influência. Antes disto, o desequilibrado Solovyov já tinha sugerido invadir o Azerbaijão. Na cabeça doente dele, ou és russo ou és de segunda categoria, sem direito a voz.
E quero lembrar a quantidade de dinheiro que é transferida da Rússia para o Azerbaijão e não do Azerbaijão para a Rússia. E então, ao que tudo indica, a situação pode mudar drasticamente. É exatamente nisso que estão a apostar? Ou tendo em conta os 300 km de fronteira? E ao ler o que se permitem dizer e ao ver como na televisão central todos se permitem dizer querem guerra? Ao mesmo tempo, na Rússia cresce a chamada Comunidade Russa, supostamente uma organização social, mas com um ódio total aos migrantes. Supostamente sob a égide de proteger os russos. Eles fazem rusgas a migrantes sem qualquer autorização e não são responsabilizados por agressões e maus tratos. Aqueles camaradas que vivem ao lado dele e cozinham plov, hoje estão a cozinhar, mas amanhã podem ser decapitados. Eles já dizem descaradamente, abertamente, não só para nós, mas também para aquelas mulheres, as vossas lá. E nós estamos aqui. Elas vão ficar lá e nós aqui vamos aproveitar-nos de vocês. Na mesma proporção, por enquanto estamos a perder para os migrantes. Ou seja, se amanhã começar uma guerra, migrantes contra russos, nós vamos perdê-la. Dizem que a comunidade russa é protegida pelo inimigo dos migrantes, o chefe do comitê Bastrikin, que visa enviar o máximo de imigrantes para o fronte. Esse também é o nosso rumo. Fomos nós que o iniciamos. Apanhamos com a ajuda de rusgas, registamos e mandamos para lá. Alguns vão, como já disse, cerca de 10.000 foram, mas muitos também fogem. Por isso, surgem cada vez mais notícias online sobre o recrutamento para o exército russo de cidadãos de países chamados de amigos. A nova tendência são os indianos, que são atraídos para a Rússia supostamente para trabalhar no setor dos serviços, mas depois, de forma surpreendente, acabam nas ofensivas de carne para canhão. Informámos o nosso comando de que o primeiro-ministro da Índia está a negociar com o presidente da Rússia a nossa libertação. Mas eles não querem ouvir-nos, vão enviar-nos para a linha nascente. Muitos aqui já morreram. O agente também disse que eu iria trabalhar a carregar e descarregar mercadorias. Mas quando cheguei ao endereço, vi lá militares. Disse-lhes que não queria servir no exército. Eles ameaçaram-me, dizendo que se eu não assinasse o contrato, matavam-me. Depois deram-nos um treino que durou apenas alguns dias e enviaram-nos para a linha da frente. Uma coisa é certa, por mais que as autoridades russas se gabem em um país multinacional, todos, exceto eles próprios, não passam nenhum recurso que é conveniente usar, sem piedade, para os seus fins criminosos. O flagelo do Kremlin retorna e o refém deixa Londres, um retorno triunfal à Ucrânia. Fontes internas estão causando alvoroço na rede. Há algo sensacional na mesa do ex-comandante em chefe. Será que ele voltará ao comando da Sul para desferir o golpe final no inimigo? Entretanto, já se prevê que ele se torne chefe de Estado. O encontro secreto com Zelensky não foi por acaso. Todos os detalhes, vejam só. O general Zaluzhny está a regressar à Ucrânia. Mudar de área de atividade é muito difícil. Mas como passei a vida toda a aprender e a experimentar coisas novas, para mim este processo foi indolor e sinto-me completamente à vontade. A concentração de rumores e campanhas de informação em torno do antigo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Valery Zaluzhny, é agora realmente extremamente elevada. Há uma certa aura à volta de Zaluzhny que se desenvolveu na consciência pública como um certo mito sobre o general bondoso, o patriota responsável e o diplomata íntegro. Os rumores foram alimentados pelo facto de Zaluzhny estar atualmente na Ucrânia e já ter tido um encontro pessoal com ele, Vladimir Zelensky. O incidente ocorreu no gabinete do presidente. Durante a reunião, eles também discutiram tarefas diplomáticas, disse o presidente. Agradeci-lhe pelo seu trabalho na equipa ucraniana e é importante que todos trabalhemos juntos para defender a independência da Ucrânia. Discutimos os nossos interesses nacionais, os interesses do nosso povo, as tarefas diplomáticas que são relevantes agora e que podem fortalecer todos nós, a Ucrânia, a nossa resiliência. Glória à Ucrânia! Os meios de comunicação comentam que Zaluzhny se prepara para deixar o cargo diplomático em Londres e que supostamente já expressou ao presidente da Ucrânia o seu desejo de se demitir.
Agora, para elevar essa imagem ao nível da liderança política, provavelmente é necessário estar presente de forma constante em Kiev, na Ucrânia. Ainda mais neste período tão difícil que a Ucrânia está a atravessar. Com o aumento dos ataques de drones e mísseis e a escalada dos combates na linha da frente. A conselheira de comunicação social de Zaluzhny, Oksana Torop, desmentiu esta informação no final do ano. Ela afirmou que Zaluzhny continua no cargo de embaixador e não planeia demitir-se. Como sempre, as fontes não identificadas sabem tudo sobre Zaluzhny e os seus planos. Mas nada mudou. Ele continua a defender os interesses da Ucrânia no cargo de embaixador no Reino Unido. No final do outono, Valery Zaluzhny partilhou a sua visão sobre o fim da guerra na Ucrânia. Ele salientou que uma paz rápida implica a perda da independência. Um cessar-fogo de longa duração dá uma oportunidade de recuperação. Quando falamos de vitória, para ser sincero, isso significa a destruição do Império Russo, e a derrota é a ocupação total da Ucrânia e o seu colapso. Tudo o resto é apenas prolongar a guerra. Nós, ucranianos, claro, aspiramos a uma vitória total, ou seja, ao colapso do Império Russo. No final de dezembro, jornalistas escreveram, citando fontes, sobre os planos de Zaluzhny de retornar à Ucrânia e renunciar ao cargo de embaixador. Eles discutiram com o presidente vários cargos para o candidato honorário, desde primeiro-ministro até chefe do gabinete presidencial. Mas naquela altura ele não demonstrou qualquer interesse. Talvez Zaluzhny saiba mais, por isso está pronto para seguir em frente. Segundo outras fontes, durante algum tempo, Zaluzhny até ponderou o cargo de embaixador no ZEUA ou de chefe do gabinete da presidência. De facto, houve conversas sobre a intenção de recrutar Zaluzhny para um dos altos cargos. E, ao longo de 2025, ele ficou cada vez mais cansado, mas, segundo muitas fontes, Zaluzhny recusou o cargo de chefe do gabinete presidencial. E eu não acho que ele esteja falando sério. Alguém está realmente considerando isso seriamente. Mas o retorno de Zaluzhny às fileiras das Forças Armadas da Ucrânia é extremamente improvável, visto que isso ocorreu antes de sua nomeação como embaixador. Em julho de 2024, ele passou por um exame médico-militar, que considerou o general inapto para o serviço militar e o removeu do registro. Para assumir o cargo de comandante-chefe, Zaluzhny teria de ser mobilizado novamente, mas ele foi considerado inapto. Claro que no nosso país tudo pode acontecer, mas a sua nomeação é extremamente improvável. Além disso, dificilmente o próprio Zaluzhny precisa de assumir o mesmo cargo pela segunda vez é sempre um ponto negativo do ponto de vista político. De tempos em tempos, também surgem rumores na mídia sobre as supostas intenções de Zaluzhny de se candidatar às eleições. E, de uma certa maneira, as avaliações seguem essa mesma tendência, refletindo diretamente o nível de apoio recebido. Exceção aí. Nas Forças Armadas da Ucrânia, na TU, Unidade de Treinamento, o cargo de comandante-em-chefe está consolidado, pois está associado à bem-sucedida Operação Ofensiva de Parikovsky para libertar Kherson e à atenção dada aos soldados comuns. Rumores citam as ambições presidenciais de Valery Zaluzhny desde abril de 2022. É evidente que mais cedo ou mais tarde ele teria de regressar à Ucrânia para poder encontrar o ponto de partida das suas ambições políticas e começar, provavelmente, a formar a sua própria equipa política. A atividade política de Zaluzhny e a sua influência pessoal continuaram a crescer ao longo da guerra em grande escala. Mas estando no Reino Unido no cargo de... ele não conseguirá construir uma equipa e avançar nessa direção. Para os americanos, de certa forma, Zaluzhny pode ser ainda um parceiro mais difícil para interagir do que o atual presidente Zelensky. Embora, por exemplo, o Reino Unido e os países europeus pudessem apoiar Zaluzhny. O próprio Zaluzhny nunca confirmou os rumores sobre as suas ambições presidenciais. E, em outubro de 2025, declarou que não reconhece quaisquer ideias de realizar eleições durante a guerra. Não criam sedes nem partidos, não têm ligação com forças políticas. Toda a sala quer que eu lhe faça uma pergunta. Valery Fedorovich vai candidatar-se? Para responder a essa pergunta, vamos primeiro chegar às condições em que essas questões serão pertinentes. Quando tais circunstâncias surgirem, eu, como servidor público, estarei pronto para responder a essas perguntas. Mas
Especialistas acreditam que o cargo de embaixador britânico seja uma etapa intermediária na carreira do ex-comandante-em-chefe. Comandante-em-chefe, ex-comandante-em-chefe, associado a certas vitórias. Depois, embaixador, ou seja, diplomata, o que está diretamente ligado às características que o cidadão. O eleitor atribui ao cargo de presidente o papel de supremo, comandante-em-chefe e também de principal agente da política externa. Ou seja, a pessoa responsável pela política externa. Ou seja, o cargo de embaixador, pelo contrário, acrescenta um charme presidencial aos Zaluzhny para a realização da sua imagem completa de futuro presidente pronto. Como é que ele conseguirá mostrar-se na situação atual e como é que os acontecimentos se irão desenrolar a seguir, ninguém sabe. Se Valery Zaluzhny vai querer e conseguir passar do gabinete de embaixador para o de presidente é uma incógnita. Estamos a acompanhar a situação e iremos certamente contar-vos tudo nas próximas. O processo de finalização envolve diversas etapas minuciosas de edições técnicas e criativas, onde cada detalhe do material bruto é cuidadosamente revisado, cortado e ajustado, para garantir que o resultado final apresente uma qualidade profissional excepcional e uma narrativa fluida para todos os espectadores. Por que esta verdade foi escondida e o que isso muda para o Zéu e para o mundo? Todos os detalhes a seguir. No ZEWA, cresce o descontentamento com a política de Trump. No Senado foi apresentado um projeto de lei que proíbe os militares de ocuparem quaisquer territórios de aliados da NATO. Estamos a falar, em primeiro lugar, da Groenlândia. Esta lei reconhece e sublinha de facto o papel que desempenhamos, enquanto país da NATO, ao cooperar com os nossos aliados e garantir que não agiremos contra eles. E não serão gastos quaisquer fundos para isso. É uma mensagem muito clara e inequívoca. E, sinceramente, nunca pensei que teria de escrever e apresentar no Congresso. Tudo isto acontece no contexto de uma série de declarações de Trump de que está praticamente pronto para uma invasão militar para conseguir a ilha. As pessoas falaram sobre isso durante muito tempo. Lá vivem cerca de 400 mil pessoas. As pessoas, na verdade, nem sabem se a Dinamarca tem algum direito legal sobre a Groenlândia. Eles deviam entregá-la porque precisamos dela para a nossa segurança nacional. Precisamos da Groenlândia para a segurança nacional, não para a extração de recursos minerais. Temos muitos depósitos próprios, de petróleo e de tudo o resto, mais do que qualquer outro país do mundo. Isto é uma questão de segurança nacional. Se olharem ao longo de toda a costa da Groenlândia, há navios russos e chineses. A Dinamarca não conseguirá garantir a Zugasa. Posso dizer-vos, sabem o que é que a Dinamarca fez recentemente para reforçar a segurança? Adicionaram mais um trenó puxado por caças. Consideraram isso uma excelente solução. E isto apesar das autoridades da Dinamarca e da Groenlândia, e até a própria população da ilha, serem contra tornar-se um novo Estado americano. Não se trata apenas da Groenlândia e da Dinamarca, mas também de que não se podem mudar fronteiras pela força militar, nem comprar outro país ou pessoas. E que os pequenos Estados não devem ter medo dos grandes. Por isso, dizemos claramente não. Tal como muitos dos nossos aliados, os países escandinavos, os países da Europa e do resto do mundo, gostaríamos de cooperar com os Estados Unidos. Não procuramos um conflito armado. Mas a nossa mensagem é clara, a Groenlândia não está à venda. É surpreendente que, neste caso, o Trump nem sequer tente lembrar-se do direito internacional. Os Estados Unidos não têm qualquer base legal para anexar a Groenlândia. É uma parte integrante e autónoma da Dinamarca. Suspeita-se que não se trata tanto dos interesses nacionais dos Estados Unidos, mas sim da utilização desses interesses nacionais pelo círculo próximo de Trump e pelo próprio presidente americano. Tudo para ter acesso às riquezas naturais da Groenlândia. Não é apenas a complexa questão diplomática da Groenlândia que está a causar uma enorme e profunda polémica internacional, mas também o facto preocupante de parecer que o atual presidente americano possa estar a mentir deliberadamente sobre o seu real estado de saúde. Cada vez mais têm surgido diversos vídeos e registros visuais em que Donald Trump demonstra ter... Recentemente, começaram a ocorrer diversos ataques muito estranhos e misteriosos que estão deixando todos preocupados com a segurança. Trump também tem aparecido com nódoas negras estranhas no corpo. Ele toma aspirina várias vezes por dia e de vez em quando desaparece para algum lado. Ouvi falar disso, é uma loucura. Na semana passada dei várias conferências de imprensa, todas correram bem. Estava tudo a correr bem e depois fiquei 2 dias sem fazer nada e disseram que provavelmente havia algo de errado comigo.
Isto são notícias falsas, é tudo tão falso. É por isso que há tão pouca confiança nos meios de comunicação. E o ministro da Saúde, Kennedy, está mesmo surpreendido por o presidente ainda estar vivo com um estilo de vida tão deplorável. O mais curioso sobre o presidente Trump é que ele come muito mal. McDonald's, doces e Coca-Cola Light. Não sei como é que ele ainda está vivo. Se viajares com ele, podes ficar com a impressão de que ele passa o dia inteiro a encher-se de veneno. E não vais perceber como é que ele consegue sequer andar, quanto mais ser a pessoa mais enérgica que já conhecemos. Portanto, a probabilidade de o Trump não chegar ao fim do mandato é muito alta. E até se diz que aliados e senadores americanos aconselham a Ucrânia a esperar e não aceitar condições de paz e garantias de segurança do Trump, porque pode acontecer que depois simplesmente não haja ninguém para as. É fundamental levar a cabo a execução de todas as fases necessárias para implementar de maneira eficaz e completa cada um dos componentes técnicos requeridos dentro do sistema operativo do projeto atual.